Ô Lu, você tem meta de dividendos? Que você tá alcançando meta anual? Que você... Eu você tá... tenho. Eu vi um vídeo, se eu não me engano, seu, de um podcast. Eu tenho. Eu Tem tenho, meta? tenho Qual que uma é? meta pessoal de chegar a 1 milhão de dividendos por ano. Não é por dia, como o Barsi, é 1 milhão e 15 por dia, como é o do Barsi. Mas eu tenho a meta de ganhar 1 milhão em dividendos por ano. Em dividendos por Estou ano? chegando. Está chegando. 2022 foram 800 mil. 800 mil? E você acha Caramba. que em 2023 você vai bater agora? Sem dúvida, porque a quantidade de ações vai aumentando cada vez mais, né? Então, você vai vendo esse efeito bola de neve sempre crescendo, né? Claro que vão haver momentos de crise no meio do caminho, como foi em 2020, que foi um ano de vacas magras para os dividendos, né? Mas, de novo, foi um ano de muita acumulação de ações. E aí, quando o fluxo de dividendos volta, ele volta multiplicado muitas vezes, né? Então, sempre na renda variável não existe linearidade. Poxa, mas o Warren Buffett teve, né, a carteira dele cresceu 20% ao ano, mas não foi 20% ao ano, todo ano 20%. Se você pegar a rentabilidade acumulada e fazer a média anual, aí sim, essa foi a rentabilidade média Bom, o dele. pessoal acha que é uma escadinha, né? Que é assim. Pô, não é Mas não é assim que assim. funciona, né? Então você tem ali períodos bastante sombrios em que você vai perder a sua fé, você vai duvidar da sua capacidade, você vai se questionar, poxa, será que o que eu tô fazendo é o caminho correto, né? E até a gente que tem bastante tempo de bolsa, já se encontrou nessa situação, né? De duvidar do que está fazendo, mas, pô, chacoalha, né? Deixa esses pensamentos pra lá, continua fazendo o feijão com arroz bem feito e segue em frente, que vai dar certo sim, né? Então, Em algum momento você já duvidou da estratégia, Lu? já duvidei, mas não da estratégia, duvidei que eu seria capaz de empregá-lo. Eu passei por uma fase meio rebelde, né? Vamos dizer assim. Logo depois que eu me formei em economia, já me achava a rainha do valuation, né? Então tava estudando pro CNPI, já trabalhava com Passava em frente de qualquer lugar, já queria fazer valor, já. Isso aqui vale 15 reais, né? Acho que já faz o valuation de cabeça, né? Coisas do jovem, mas enfim. E como analista, eu obviamente, como profissional, de uma corretora média, de médio porte, não tinha essa de, tem um analista para cada setor, como ocorre em bancos, enfim, outras casas de research, né? Era uma corretora média, então os 3 analistas que estavam ali tinham que olhar um pouquinho para tudo, sei. né? Então eu não olhava só para o que o meu pai estava olhando, eu tinha que olhar para varejo, eu tinha que olhar para construção civil, outros setores também são populares na bolsa que eu precisava saber analisar Ou da para informação. dar a informação que o cliente, né, emitiu o relatório que o cliente precisava. Então, inevitavelmente, quando você começa a perder um pouco o foco, e meu foco ali estava no profissional, naquele momento eu comecei a dar uma viajada na maionese. Então, eu comecei a enverdar para mim, vou comprar uma BRF, vou comprar uma Embraer. E assim, por motivos inequívocos, sabe assim, que não tinha nada a ver com a estratégia, sabe? Então, eu duvidei naquele momento, eu tô divagando aqui, eu não tô focada, sabe? E aí, é aquele momento de fato que você tem que parar, sentar e falar, o que eu quero? Por que eu tô aqui? O que eu quero fazer? E um divisor de águas para mim foi quando eu deixei de ser analista CNPI, porque eu percebi uma coisa, eu dava o caminho das pedras para as pessoas enriquecerem, que é o que eu acredito, através do investimento, e eu não podia fazer para mim. Porque o analista precisa seguir diversas regras de compliance, de APMEC, enfim, não pode negociar X dias antes, X dias depois. Então eu não podia negociar as boas empresas que eu recomendava em carteira. Pô, isso era muito frustrante para mim. E casou bem com o nascimento do AGF, enfim, então eu falei, para mim foi um divisor de águas bem grande, e foi ali que, a minha carteira decolou, quando eu realmente dei o foco, né, que é o PDP, que a gente fala, prioridade, disciplina e paciência. Então eu foquei naquilo que eu acreditava que seria o caminho correto pra mim, né? E aí acabei saindo da corretora, enfim, foquei 100% no AGF e acabou dando certo, né? Mas foi arriscado e foi um período que eu senti assim que eu meio que me perdi, sabe? Sei, Apesar imagino. de ter sempre o meu pai ali do lado, enfim, me perdi não no sentido de perder dinheiro, mas me perdi ali no foco. E ele já deu algum puxão de orelha em você, Luiz? Olha, ele sempre foi assim uma pessoa muito de não dar muitas opiniões, só quando ele é questionado, sabe? Então, pai, o que você acha disso aqui? Olha, eu não falo. Ele fala a mesma coisa que ele fala nos podcasts. Eu não falo pros outros o que eles têm que fazer. Eu falo o que eu estou fazendo pra mim. Eu estou comprando tal coisa. Se você acha que BRF é bom, é o seu dinheiro. Ai, você já fica assim, né? Puta que pariu. O que eu faço com esse conselho, né? Choro, sento e choro, né? Então ele sempre foi. Tentou me orientar dessa maneira, pra que eu tivesse, né, a consciência do que eu tô fazendo com o meu dinheiro, onde que eu tô investindo. Legal.